pequeno fenómeno que é o Tiago Ribeiro transformou-se no André Santos. É verdade. É do novo ano. Está Eu imitado. por acaso sempre do achei novo que eram ano. meio a É errado. mesma pessoa. É verdade. Já uma vez viram o André Santos e o Tiago Ribeiro na mesma sala? Pois, aí está. Nós nunca vimos. Aí está. Sem ser na televisão. Porque eles na Aí televisão está. eu sei como é que eles fazem. São é? todos amigos. Pois. E a Sofia Alves, lembras-te? Como é? Pois era, Lembro-me. pois era. Triquini com triquini. Bom, Solta-me a vamos mão. lá. Militar? Será que vamos falar de um militar? Será? Por acaso, se calhar vamos. Estávamos neste dia, precisamente, mas estávamos em 1955. Adoro os anos 50. Ah pá, olha, Saudades. quem me dera ser mulher nos anos 50. Dona de casa. Bons tempos para se ver. É verdade, Mas só- o marido que fosse trabalhar. Olha, já são horas. E o que eu gostava de ser homem nos anos 50. Ora, aí está, aí está. Mas Saudades. fazias aquela cena do tens essa camisa para passar, André. Não, que eu tenho esta camisa para passar, és tu. Eu Exato. tenho a camisa amarrada. Vamos lá a isto. Vamos a isto. Estávamos em 1955 e morri em Ponte de Lima. Olha, boa terra. Boa Gosto terra. muito. É uma morrer, ótima Ponte de terra Lima, até se pode para comer, para beber e Para- para morrer. É verdade. E tinha Não 80... necessariamente para esta ordem. Não, tinha 87 anos. Tão como novo. assim? Tão novinho. Novinho. Mesmo no Era vestido. novinho. Era novinho. no Vestido. Está no vestido. Está no vestido. Está no Queres fazer vestido. André? Então, São 3 vezes, é isso? São Ok. 3 vezes. Falávamos do. Olha que batia sempre 3 vezes também, provavelmente na mulher, não estou a brincar. Por favor. pronto, aí está. Que horror. Bom, eram os anos Isto tem 50. muitas, morreram em 55. Ele era um senhor. Tem pessoas vivas da sua família. Pois é. Falámos do general Norton de Matos. Ana, tens que fazer. José ou Zé. Agora vamos receber um telefonema de Bárbara Norton de Matos a dizer: pois não, vamos. não, Pois vamos. calúnias. Calúnias. Zé Norton de Matos, ou Zé Norton, nasceu em 1867, também lá em Ponte Lima, portanto tens razão. Bom sítio para Nascer, comer, beber e morrer. Muito bem. Mas não é que ele não tenha andado bastante por aí. Ele nasce e morre em Ponte de Lima, mas depois o que ele fez no meio de uma Ponte de Lima e de outra Ponte de Lima, no próprio Lima, o que ele fez, O que ele fez no Lima. Ui. o que ele fez, Ui. Lima falou. O Lima nunca mais foi o mesmo. Baixo da ponte. Vamos lá todos. Nós já todos ouvimos falar no general Norton de Matos como um dos 2 homens que teve a coragem de se candidatar à presidência da República contra o candidato apoiado pelo Salazar. Portanto, há 2 eleições para a Assembleia da República. Havia um candidato que ganhou sempre. Houve 3. Como é que ele ganhou sempre? Ali, Há coisas. Pois é. Mas há 2 homens que vão contra o regime candidatar-se. Um deles é o Humberto Delgado, em 58, mas antes disso, estávamos em 1949, o nosso morto também já tinha afrontado o ditador Salazar. Professor Salavisa. Quer fazer uma banda desenhada tipo Tintim, Sim. As Aventuras do Professor Salavisa. Bom, e é sobretudo por isso que ele é conhecido. Só que a verdade é que ele já... Nós há bocado vimos, as eleições foram em 49, ele morre em 55 com 87 anos. É esta pois. pormenor. Ele já era um homem velho, tinha 81 anos quando concorre, e portanto teve toda uma vida antes disso, e é isso, dessa vida que ele teve antes disso, que nós vamos falar, porque ele já era um dos homens mais famosos do seu tempo. A carreira como militar, ele era general, começou ainda quando ele era novo. Não é isso que eu queria dizer, ainda no tempo da monarquia. Naturalmente. claro. Naturalmente. Depois ele nasce em 67. Claro. A República começa em 1910. E ele vai ser, durante a Primeira República, que vai engrossar o seu notável CV. Onde é que se vê daqui a 5 anos? Vejo-me em Ponte Lima. Eu pensava que ele ia responder logo CV. Muito bem. Ele foi deputado, foi ministro, Muito bem. foi também ele que organizou, responsável pela organização do Corpo Expedicionário Português, isto durante a Primeira Guerra Mundial, ou seja, que mandou para a morte o Corpo Expedicionário que foi para a Flandres, não é? sim, Lutar, a Liste, não é? Com muito sucesso. Com muito sucesso. Muito sucesso. Sim. Mas é ele o responsável por este corpo expedicionário. Depois é ele o enviado português à Conferência de Versailles, que é a conferência que tratou da paz. Que era lá está, mais uma vez, Na pastelaria. na pastelaria Versailles. Exatamente. Exatamente. Mas é ele que trata, vai representar Portugal na conferência que faz a guerra, a paz, depois da Primeira Guerra Mundial, e foi ainda embaixador de Portugal em Londres. Mas
a sua principal local de ação vai ser nas colónias do Império Português, nomeadamente em Angola. Nós podemos dizer que o Norton de Matos foi quem desenhou o programa colonial em Angola, em África. Ele foi primeiro governador e depois alto comissário. Por acaso foi alto comissário. Altamente. Este gajo é Alto comissário mesmo. Portanto, era o responsável por Angola. Em 2 períodos distintos, um de 12 a 15, portanto logo no início da Primeira República, e depois de 21 a 25, portanto já ali no final da Primeira República. O Estado Novo começa em 1926 com uma revolução, claro. Ou seja, ele ocupa ali o período da Primeira República. Entretanto, nós já sabemos, já temos dito aqui, a colonização da África só começa no final do século XIX, em boa verdade. Claro que os europeus tinham lá chegado, como nós sabemos, a expansão marítima, mas basicamente limitavam-se à costa atlântica, portanto a costa ocidental da África, os portugueses, para ir buscar basicamente só escravos. Foi isso que fizeram durante séculos, iam lá buscar escravos. Depois Portugal fica sem a sua colónia Brasil, no início do século XIX, e vai havendo um crescente, que não é só portuguesa, das potências, os franceses, os ingleses, começam-se a interessar por África, como quando se começa a descobrir estas jazidas enormes de ouro, de diamantes, destas riquezas naturais da África, e começa esse movimento de colonização de África, que Portugal vai participar. Portugal tem, sobretudo, 2 grandes bocados de África, na parte mais austral da África, Angola do lado oceânico e Moçambique do lado oriental. Nós já sabemos, e também tudo no tempo do Norton de Matos, Portugal vai pretender juntar estes 2 bocados, só que havia a África do Sul, que era dos ingleses, que tinham também depois acima de Moçambique, os Quénias da vida, e eles querem criar, naturalmente, não querem que haja ali um bloqueio, querem criar um corredor. Isto tudo vai desembocar no mapa cor-de-rosa, que depois vai ser uma grande humilhação e vai antecipar o fim da monarquia em Portugal. Mas pronto, ele vai para Angola, já no início do século XX, e ele vai transformar Angola. Tem uma visão colonial para aquele país, não é país, para aquela colónia, vai fazer milhares e milhares, 32 mil ou 23 mil quilómetros de estradas, não havia nada, não é? Não havia nada, quer dizer, macadamizadas, naturalmente as pessoas tinham caminhos para se movimentar. Vai fazer também portos, vai fundar algumas cidades fundadas por ele, a linha férrea, o que há de linha férrea nesta altura, e depois lança um plano, nem sempre bem sucedido, da autonomia política e financeira das colónias. Ele dizia, isto tem que ser gerido aqui, com orçamento próprio, com políticos próprios aqui, o governador tem que ter autonomia grande. No fundo, vai desenhar o que foi a vida colonial de Angola. E é ele também que vai criar logo uma divisão da população numa espécie de escalões, ou seja, os nativos africanos e os colonos. Ele vai dizer, nós precisamos trazer muitos portugueses brancos, não é, para cá, para colonizar Portugal. Era um país com uma população relativamente pequena, isto ao longo de toda a sua história de expansão, com um império gigantesco, era preciso povoá-lo, e portanto ele vai criar, o modelo dele era avant la lettre. Quando se diz avant la lettre significa antes de uma coisa ser realidade. Mas uma espécie de apartheid. O apartheid aparece muito mais tarde na África do Sul, mas ele defendia isso, a separação. Mesmo ele diz, fala, por exemplo, a nível da educação, ele diz, não pode, a educação dos nativos, portanto, dos negros... Não pode ser a mesma. Sim, ele dizia, tem que ser ensino profissional de aprenderem a ser carpinteiros, o que seja preciso. Porque se vais permitir que estas pessoas vão para a universidade, depois vão começar os movimentos... Começam a ser insurretos. É só fazer barulho. Pá, que horror. Tal e qual. E é tal e qual o que acontece, e ele vai esmagar os inícios dos movimentos independentistas que começavam a aparecer em África, isto ainda nos anos 10, 20, já começava, claro, naturalmente a haver estes movimentos, muito inspirados também nos movimentos que vinham da Índia, por exemplo, que é no início também dos anos 20, começam os primeiros movimentos contra o Império Britânico, no caso, e o Norton de Matos vai acabar com aquela brincadeira. A juntar a tudo isto, ainda teve tempo de ser grão-mestre da maçonaria, na metrópole. Uma coisa era o seu hobby. Era, e corta muito o dia ser grão-mestre da... Estás sempre a dizer... Estão sempre a fazer joguinhos e cenas. E o atum. E o avental. E o atum. Manter o avental passado. E o atum-mestre... E os ovos-mestre faz uma belíssima salada. Olha, um bacalhau cozido com grão-mestre. Exatamente. Liguem para cá. E é assim que vamos chegar ao Estado Novo.
e à subida ao poder do Salazar, que acabou com a Primeira República. Foi com o grão-mestre que chegámos a Estado Novo. Foi tal e qual. Ele não tem nada a ver com o Salazar, claro. E que vai começar. O Salazar sobe ao poder nos anos 30, não é logo no início da Revolução de 1926, é em 32, penso eu, que ele se torna. Vamos chamar primeiro-ministro, nós sabemos que se chamava presidente do Conselho, como se chamava o cargo. E logo desde o início dos anos 30, mas sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, mesmo quem vagamente apoiava o Salazar, que é uma espécie, isto é um mito também, mas é uma espécie de estabilidade depois da Primeira República, a partir do fim da guerra, muita gente começou a dizer, a partir depois da guerra já não se justifica ter estas figuras ditatoriais no poder, e portanto começa os movimentos de oposição ao regime começam ali à séria em 45, ali nesta altura. Salazar ainda brinca às eleições a uma altura e permite que se criem alguns partidos políticos, mas depois vai ilegalizar, vai prender todos os opositores, sobretudo o papão dos comunistas, que eram quem fez a grande parte da oposição ao fascismo. Depois ele faz umas presidenciais e são uma oportunidade para afastar, ou seja, o tipo que ganhasse a presidência da República, o famoso, obviamente, mito que o Humberto Delgado vai dizer mais tarde, podia demitir o Salazar. E depois é uma escolha, a escolha do Norton de Matos é muito incrível, porque é um tipo que é uma figura da Primeira República, um tipo muito ligado à política, tinha sido governador de Angola, tudo aquilo que eu já disse até aqui, e vai ter que agradar a quem? Aos comunistas, aos católicos, aos monárquicos, também havia uma oposição de monárquicos contra o Salazar, aos anarcossindicalistas, portanto, uma figura que congrega isto tudo. Tem que ter um discurso muito... Claro, eles conseguem agregar-se à volta deste tipo, com um velho com 80 anos, uma figura de proa. Pensaram, tem que ser alguém que motive também o eleitorado, que as pessoas conheçam e alguma resistência, mas acaba por conseguir agradar assim a por exemplo, a um novíssimo Mário Soares na altura. É muito interessante isto, um novíssimo mesmo. Sim, claro. Tem 20 e tal anos, não sei agora dizer de cor, 23, 24, por aí. Bom, e então lá vão-se chamar este senador da pátria e começa a campanha eleitoral para defrontar o presidente em exercício, era o Carmona, e era o candidato apoiado pelo Salazar. Vai ser uma campanha muito difícil, porque o Salazar controlava tudo. Há campanhas de propaganda, claro, o papão que faziam, que viesse nos jornais, o papão das ligações à maçonaria, aos comunistas, e depois começa a haver sabotagens de campanha mesmo, gente presa à volta dele. Ele não o prendiam a ele próprio, mas gente à volta dele que era presa. Ainda assim, com muito apoio popular, fala-se de 100 mil pessoas que se juntaram num comício no Porto para ver o comício do Norton de Matos. Entretanto, são as divisões internas que vão dar cabo desta candidatura. Os comunistas começam a dizer, não, nós não queremos estar associados a este homem, e começa a partir-se ali tudo. Ele próprio, porque ele se distancia para evitar que isso fosse usado como arma política, ele distancia-se no discurso público dos comunistas, e portanto aí os comunistas não querem fazer parte daquilo tudo, e aquilo acaba por cair tudo, e o Norton de Matos nunca chegou a ir às eleições. Ele não é, como é que se diz? Retira a campanha, retira a candidatura, sim. E depois disso, a repressão vai ser brutal, porque o Salazar pensou, isto então, há o risco de alguém ter ganhado estas eleições, ainda que depois eles tratassem disso como uma forma eleitoral grande. E a perseguição a sério aos comunistas começa também depois desta candidatura. O regime apanha um susto, mas só depois da campanha do Humberto Delgado, 10 anos depois, é que vai deixar de haver essa fantochada, e o Salazar diz, acabou-se as eleições, não brinco mais esta. E a caminho, matem o Humberto Delgado para ver se ele aprende a ter maneiras. Por esta altura já Norton de Matos estava a fazer tijolo, quando foi a campanha do Humberto Delgado. As pessoas são muitas coisas. O general foi um ideólogo colonialista, mas também um opositor, acabou por ser um opositor ao fascismo. Muito interessante. O general Norton de Matos morreu faz hoje 68 anos. E já foi.